Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Você falou que teve todo um processo aí, você, né, já empreende desde criança. Mas como é que foi esse negócio de você levar a sua empresa para a Bolsa de Valores? Você ali buscava novos investimentos? Qual foi sua ideia de levar a empresa para a Bolsa? Bom, ela é bem atípica, né? Porque a gente é o único caso de IPO reverso. Então a gente não fez um IPO, ou seja, a gente não abriu o capital no modelo tradicional, né, que as pessoas fazem, a gente comprou uma empresa que já tinha capital aberto. Então a gente comprou a casca dessa empresa, que era a antiga Enepar Telecom, e daí vem não dá nem para falar que é um pouco de loucura, acho que é muita loucura, porque primeiro a gente comprou a empresa que já era listada, a gente comprou o controle dela, né? E daí a gente transferiu o que a gente já fazia e que já dava resultado para dentro dessa empresa. Então eu e meu irmão, a gente fundou uma empresa que chama WHPH, que daí não me julgue agora, significa work hard, play hard, porque é o nosso objetivo de vida, se divertir bastante, mas para trabalhar duro, obviamente. E a gente tinha montado essa empresa para operar nosso dinheiro. Então lá atrás a gente não tinha grana, começou como agente autônomo de investimentos, depois montou um asset, aí montou essa empresa para operar o nosso dinheiro, para ser um pouco mais agressivo. E daí, quando a gente montou essa empresa, surgiu a oportunidade da gente comprar essa antiga Inepar Telecom, né? Comprar o controle dela. E daí a gente transferiu para dentro dela essas atividades que a gente já fazia. Quais eram essas atividades? A primeira delas é a mesa de traders, então a gente queria mais gente para operar nosso dinheiro. Porque todo mundo aqui que te acompanha, que acompanham vocês, sabem muito bem, né, que as oportunidades na bolsa são infinitas, né? Todos os dias você tem vários tipos de operações que você pode fazer em vários tipos de mercado. Então é humanamente impossível uma única pessoa cobrir todos os tipos, todas as oportunidades que a bolsa tem. Então, quanto mais gente você tem no seu time, mais pessoas você tem para cobrir isso. Então, é uma tesouraria. Igual tem dentro do banco, a gente montou uma com o nosso próprio dinheiro. E daí a gente descobriu que esse modelo que a gente estava montando, né, meio amador, já existiam 8.000 empresas nos Estados Unidos, que são as chamadas mesas de traders, que fazem isso. Então a gente estudou esse modelo e montou o nosso. Só que daí a gente encontrou uma dificuldade. Qual? Como que você encontra esse profissional? Né? A gente está aqui fazendo um podcast incrível para quê? Para popularizar esse assunto. Sim. Porque não é um assunto que é falado no dia a dia. Então, se não já não é falado como pessoa física, você imagina encontrar profissionais. A gente não encontrava esses traders, essas pessoas que poderiam ajudar a gente a crescer. E daí a gente montou uma área educacional. A gente tentou fazer parceria com muita gente que dava curso na época de mercado financeiro, mesmo porque eu brinco que eu já tô rouca de tanto falar, né? 16 anos no mercado falando. Então a gente tentou fazer parceria e não encontrava, né, pessoas que ensinavam gestão de risco, o modelo que a gente precisava, não que não ensinavam bolsa, mas que não ensinavam o modelo que eu precisava desse profissional. E daí a gente pegou e criou o educacional também. Então, quando a gente comprou essa empresa e transferiu para dentro dela, e daí cria-se a Atom, né? Então a gente mudou o nome da empresa e o código dela na bolsa, que é o Atom 3, já que você já falou para galera acompanhar as ações aqui, então é o Atom 3. A gente simplesmente transferiu algo que já era lucrativo, que era o educacional e a mesa de traders. E essa é a finalidade da empresa, né? Então, assim, os 30% que já eram acionistas, né, que já era o mercado, eles acabaram se beneficiando dessa transição sem pagar R$ 1 pra gente. Por isso que eu falo que é muita loucura. Porque todo mundo faz um IPO pra captar dinheiro no mercado. Exato. A gente nunca pegou dinheiro no mercado. A gente colocou o nosso dinheiro, o nosso know-how e o lucro que a gente já dava pra dentro de uma empresa, né? Justamente porque a gente queria pensar naquela velha história, né? A pizza grande. Então, ao invés de você comer um cupcake sozinho, você divide uma pizza grande. E a gente pensava em como que o que a gente estava fazendo poderia, de fato, ser um legado. Porque quando você tem capital aberto, eu acho que é importante a gente reforçar isso aqui, você é auditado, fiscalizado, você criou um profissionalismo, é o nível hard, né? O alto nível de profissionalismo da tua empresa. Por quê? Porque, de fato, ela vai continuar existindo depois da sua existência. Então, Sim. uma empresa de capital aberto, ela não vai fechar quando o fundador dele morrer, né? Então, ela vai continuar existindo. Então, existe todo um processo para que realmente exista essa auditoria, essa fiscalização. E era o que a gente queria. A gente queria que o que a gente estava construindo fosse maior do que a nossa existência. E daí faz todo sentido você ter capital aberto. Legal. Sabe uma coisa que eu queria. Assim, eu e o André, a gente escuta muito e recebe muitas perguntas sobre day trade. E a Carol, a sua empresa fala, né? E você fala muito sobre day trade. Eu queria que você comentasse sobre esse mundo
day trade? É legal de dizer, né? Porque o day trade virou polêmico no Brasil, né? Porque as mídias, elas não favorecem as pessoas aprenderem day trade, porque falam mal do day trade, falando como se o problema fosse o day trade. Vamos deixar muito claro que day trade significa comprar e vender no mesmo dia, né? E o mais rápido possível, de preferência, porque ninguém quer ficar sofrendo lá com a volatilidade do mercado. Acho que primeiro é importante da gente reforçar isso aqui. Mas o que acontece, né? Muita gente acaba entrando no day trade do jeito errado, então é importante também da gente dizer, porque as pessoas não estudam, e daí elas entram no mercado financeiro como kamikaze, né? Como se estivesse num cassino. Eu vou comprar, vou vender? Não, mas eu vi o fulaninho. Nossa, eu vi lá nos stories da Carol, ela ganhou 5 mil reais em 2 minutos operando. Então eu vou fazer isso também, porque deve ser fácil. E daí as pessoas não estudam do jeito certo, né? Então acho que o primeiro ponto de dizer que todas essas notícias que acabam saindo sobre esse mercado, elas não deixam muito claro que quem estudou de verdade. Quem de fato... Porque como você não tem uma prova para ser um day trader. Você não precisa passar, tirar uma certificação nem nada. Você abre uma conta numa corretora, coloca dinheiro e você começa a operar. Então você não tem como avaliar o conhecimento que essas pessoas têm. Então acho que é legal de dizer isso. E muita gente até às vezes confunde, fala: nossa, Carol só fala de day trade. Não é isso. É porque eu contrato gente para operar day trade do meu dinheiro. Sim. Então a pessoa que eu contrato, ela não pode montar posição. Ela é iniciante, ela não vai montar posição. E para montar uma posição de longo prazo, vamos lá. Você não fica mexendo na tua carteira o tempo todo, né? Não. Você vai lá, tipo senão compra, você vende? fica- Não. Você fica louco também. Fica o dia inteiro no home broker, você não faz nada, não estuda, não trabalha, não faz nada. Então, e não é nem essa questão. É a questão que não. Se você tem um investimento de longo prazo, vamos pensar que é para tua aposentadoria, você tá focado em dividendos. Não tem nenhuma lógica você ficar comprando e vendendo várias vezes. A compra e a venda pro day trade é para surfar essa alta e baixa que acontece todos os dias. Então, é importante, né, da gente destacar aqui que para eu ter um time, eu não preciso de um monte de gente para fazer investimento de longo prazo. Eu consigo ter poucas pessoas olhando essas carteiras e montando a carteira. E agora, no day trade, não. Eu preciso de muito mais gente, porque as oportunidades são inúmeras. E todos os dias acontecem. Então, por Sim. exemplo, se eu tô aqui gravando com vocês, eu não tô operando, certo? E se eu não tô operando, o meu dinheiro poderia estar rendendo mais. Então, por isso, eu contrato pessoas para ficarem olhando essas oportunidades que eu não tô vendo naquele momento, ou que alguém do meu time e tudo mais. E daí, o que a gente fez? A gente criou justamente toda uma didática para que as pessoas pudessem aprender a operar o day trade, para operar com o nosso dinheiro, sem risco para elas. Então, quando a gente fala bastante sobre esse assunto, não é porque o mercado financeiro é só day trade. Não, ele é a pontinha do iceberg. Na verdade, na minha opinião, é o mais fácil de explicar. Porque você não precisa explicar sobre balanço, você não precisa explicar sobre dividendos, nada. Você vai explicar basicamente, ó, compra barato e vende mais caro. Vende caro e compra barato. Isso é day trade. Então é fácil de você explicar a dinâmica do mercado, começando pela porta do day trade. Só que depois que você explica o day trade, você vai explicar o position trade, o swing trade, todas as possibilidades que as pessoas têm de surfar o mercado financeiro, né? Então, só ressaltando, o day trade, ele faz parte da minha vida desde que eu entrei no mercado financeiro, inclusive porque eu e meu irmão sempre fomos sócios, e daí eu brinco, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu sou a mais nova. Então, Pô, aí me ferrou. Tá vendo? É isso aí mesmo, Carol. Manda quem pode. Eu sou mais velho, então eu que mando. Agora, Carol. mas brincadeiras à parte, desculpa se eu te interromper. É que eu levantava o tempo todo pra atender cliente, porque o meu irmão não gostava muito de conversar, e a gente era agente autônomo. Então o day trade entrou na minha vida até, porque assim, você monta uma posição, você fica nervoso, você tá conversando aqui com a pessoa, mas você tá preocupado quanto que tá a oscilação. Agora, no day trade não, você zera. Então você compra, você vende, e depois você vai fazer o que você for fazer. Então, assim, aquele dia que você não pode operar, que você tem compromisso, você acaba não ficando tão nervoso, né? Então eu acho que tem uma grande vantagem no day trade, que é você surfar essa volatilidade, mas sem prender a tua agenda no total ali, podendo sair, e no dia que você não tá bem, você não opera, e é isso. Basicamente, é um jeito de você ter uma renda extra que pode virar sua renda principal desde que você se dedique para isso.